nós vamos criar um novo notebook. Eu vou chamar ele de aplicando a DFT. Opa, eu acho que eu salvei no lugar errado aqui. Eu tenho que criar um novo aqui. Então eu vou salvar ele com o nome aplicando a DFT. E aí nós vamos primeiro importar as bibliotecas usuais, numpy-asnp, import matplotlib.pyplot aspt, e nós vamos importar também as funções do SciPy, que calculam a transformada de Fourier, que é o FFT e o FFTFrec. E nós vamos importar também uma outra função que é interessante a gente usar e aprender, que é o FFT-shift, que é uma função que faz aquele processo de eu inverter as frequências que eu tenho no meu sinal. Eu pego as frequências negativas e ponho no começo, e as positivas eu ponho no final. Essencialmente eu coloco a origem no centro do meu vetor, né, do meu array. Então essas funções, FFT aqui, faltou um F. Eu importei elas, e aí vamos começar então com um exemplo de um sinal que é uma mistura de dois cossenos e um ruído. Então vamos definir uma frequência aqui, por exemplo 2, e uma outra frequência S2 igual a 5. E aí nós vamos criar os valores em x, de 0 até 3 e um intervalo de 0,01, por exemplo. E aí o y que a gente vai gerar aqui vai ser 8 vezes np.cosseno, de 2 vezes np.pi, vezes a nossa primeira frequência ali, prec S1, vezes o x, mais 7 vezes np.cos, de cosseno, e 2 vezes np.pi, vezes a nossa frequência 2, vezes o nosso x. E aí nós vamos adicionar também um ruído, com amplitude 3 aqui, usando np.random.normal. O normal ele gera uma variável aleatória, né, valores aleatórios de acordo com uma distribuição normal, uma distribuição gaussiana. Aqui a gente não precisa entrar em detalhes aqui, basta pensar que são valores aleatórios. Né? E eu vou gerar eles com média 0, desvio padrão 1 e com tamanho igual ao tamanho do meu sinal. Basta pensar que é um valor aleatório aqui. Se eu plotar esse sinal, x em função de y, eu tenho o meu S, que não é o S, é x. Eu vou ter um sinal desse tipo aqui. Ou seja, nem dá para ver direito que são dois cossenos, né, duas somas de cosseno, nem dá para ver que é uma função periódica nem nada, e realmente parece um certo ruído aqui, uma função com uma certa variação. Difícil encontrar um padrão, né? E aí o que a gente vai fazer é calcular a FFT desse nosso sinal. Então, calculou a FFT de y, nós vamos também pegar as frequências, FFT-frec. Lembrando, nós temos que passar o número de pontos e o intervalo de amostragem, que basta pegar a diferença entre os sinais. E lembrando que o nosso sinal, ele está... o que acontece? Bom, é mais fácil mostrar para ver por que a gente vai ter que fazer o FFT shift. Se eu der um FFT plot aqui, ou melhor, um plt.plot das nossas frequências e do nosso FY, aí do valor absoluto, né? Se eu mandar plotar o valor absoluto, eu vou ter o meu sinal, mas eu também tenho, dá para ver aqui como se fosse uma linha passando no meu sinal. Isso acontece porque justamente os valores resultantes da FFT eles estão invertidos. No começo do meu array FY das minhas frequências eu tenho as frequências positivas e no final eu tenho as negativas. Com isso o Matplotlib desenha um tipo de uma linha no meu gráfico. Eu posso até ver melhor isso se eu mandar imprimir os frecs, as frequências, né? Se eu der um print aqui, dá para ver que o primeiro elemento das minhas frequências é justamente a frequência 0. Aí essas frequências vão crescendo até o maior valor aqui, que um pouco antes dos 50, né? Depois eu tenho a menor frequência e ela vai crescendo até ser quase zero. Então isso está invertido.
eu posso resolver esse problema usando o FFT Shift. Eu pego e falo que o meu y, meu FY, que é a transformada de Fourier, eu vou aplicar o Shift, então eu vou corrigir esse sinal, e nas minhas frequências também, eu vou aplicar o FFT Shift para alterar essas frequências. E aí eu dou um plot, aquela linha a gente pode ver que sumiu, e se eu mandar imprimir os freques aqui, eu tenho o array numa posição mais intuitiva. O primeiro valor é a menor frequência, a mais negativa, né? Aí a frequência vai subindo até zero aqui, e depois eu tenho no último elemento a maior frequência. Então isso é mais intuitivo para o nosso sinal. E no resultado aqui a gente consegue ver, eu vou pôr um limite aqui mais, eu vou de x igual a menos 10 até 10, no eixo x do gráfico. A gente consegue ver que a transformada de Fourier do sinal, então, ela tem esses picos. Lembrando, como o meu sinal é real, eu não preciso olhar para a parte negativa, eu olho só para a positiva. E esses picos ocorrem onde eles acontecem aqui no valor que está quase em 2,5 e no valor que está, ou melhor, tá em 2 aqui e no valor 5. E esses dois valores, 2 e 5, são justamente as frequências que foram usadas aqui para o nosso cosseno, para gerar a nossa função. Ou seja, o que isso aqui está falando é que eu tenho nessa minha função diversas funções cosseno, um certo ruído ali. Mas a principal variação da minha função está sendo explicada por uma função cosseno de frequência 2 e uma outra função cosseno de frequência 5. Então, com isso, eu posso, inclusive, filtrar esse sinal, eliminar frequências que estão abaixo. Por exemplo, eu poderia eliminar frequências que estão abaixo de 5, acima de 5, talvez as intermediárias aqui, abaixo de 2. E eu teria um sinal mais limpo, porque eu eliminaria esse ruído que eu tenho no sinal que eu gerei com a função random. Mas essa é a parte interessante, né? Eu consigo entender qual o espectro da minha função, ou seja, qual a principal, de certa forma, vamos chamar de modo de variação da minha função, olhando esse espectro de potência. Um outro teste que a gente pode fazer aqui é calcular a transformada de Fourier da função caixa. Então vamos gerar um eixo x aqui, indo de 0 até 1, com 100 pontos. Vamos gerar um y, sendo 0, com o mesmo tamanho de x. E aí no y, de 45 até 55, a gente vai pôr o valor 1. E aí nós vamos calcular FFT de y. As frequências vão ser o FFT frec. A gente pode até fazer uma função para isso, para simplificar, né? Vão ser o número de pontos, x1 menos x0, e o f de y vai ser igual a FFT shift, para a gente corrigir nossa função, e a mesma coisa para a função, vou até só copiar aqui, que é uma coisa padrão, calcula a transformada de Fourier do sinal, eu gero as frequências, aplico o shift para ter um sinal mais intuitivo, né? E aí nós podemos plotar o sinal original junto com a transformada de Fourier. Para isso, vamos gerar aqui uns dois subplots, né? Uma linha, duas colunas e um plot. Eu vou gerar o sinal original, x em função de y. E aí eu vou gerar um outro subplot, plt.plot, com as minhas frequências e o valor absoluto do meu sinal resultante aqui, que é o fy. Então, para essa função caixa, a transformada de Fourier dessa função é essa função sinc, que ela tem uma equação razoavelmente simples, mas dá para calcular ela analiticamente, né? Mas nós só precisamos ver aqui o jeitão dela visualmente mesmo. Ela é uma função razoavelmente complexa, né? Ela tem um pico central e esse pico vai caindo com a distância a frequência zero aqui. Como eu já mencionei antes, vai ser relevante a gente saber essa transformada de Fourier da função caixa quando a gente analisar um filtro de média geométrica. Porque o filtro de média geométrica ele tem esse jeitão, né? Ele é uma função caixa, essencialmente. Ele é valores zeros e em algum ponto ele tem um valor constante, né? Então, por isso que essa transformada de Fourier é importante a gente ter em mente. E ela também é importante no conceito de você extrair
uma janela de um sinal, se você extrai um pedaço de um sinal, você está essencialmente multiplicando esse sinal por uma função caixa, e aí você está adicionando esse espectro no seu sinal original. Enfim, mas isso já entra em um outro tema que a gente não precisa ver aqui. Bom, uma outra coisa que a gente vai fazer agora é realmente ver a transformada de Fourier de imagens, ou seja, de sinais 2D. Para isso, a gente vai importar uma outra funçãozinha só por conveniência do SciPy, que é a FFT2D, que chama de FFT2 no SciPy. O FFT2 ele é especificamente feito para implementar transformada de Fourier 2D. E aí nós vamos gerar um sinal artificial inicialmente. Vamos supor que esse sinal tem 150 linhas e colunas. Nós vamos definir uma frequência aqui em R ao longo das linhas, né? Vai ser, por exemplo, 2.n. E uma frequência em C ao longo das colunas vai ser 5 dividido por n. Então isso aqui a gente está indicando que vai ter 2 ciclos ao longo das linhas, 2 ciclos de... Eu vou usar a função cosseno, então vai ter 2 ciclos de cosseno ao longo das linhas e 5 ciclos de cosseno ao longo das colunas. E aí nós vamos gerar aqui uma função de um array de zeros, de tamanho n por n. E aí para cada linha e para cada coluna que a gente tem, nós vamos definir que o valor na posição roll call vai ser igual a 4 vezes cosseno de 2 vezes π vezes frequência ao longo das linhas, vezes a linha. Então nós temos aqui 4 cosseno de 2π, a frequência vai ser frec r, e aqui a gente consegue ver por que são 2 ciclos que eu falei essa frequência. Né? Porque quando o roll vai de 0 até n-1. Né? Quando o roll for, pensa que ele fosse n. Se ele fosse n aqui, nós teríamos n vezes frec r, vai dar 2. Então nós temos aqui uma frequência 2 no nosso sinal, vai dar 2 ciclos no total desse cosseno. E eu posso somar com 5 vezes cosseno de 2 vezes np.π vezes o frec C, que é ao longo das colunas, vezes col. Com isso, eu também tenho uma variação em cosseno ao longo das colunas. E aí a gente pode dar um IM-show nessa imagem. Lembrando de usar o color map igual a gray aqui. Faltou um R aqui, né? E nós temos uma função desse tipo. Então, ao longo das linhas, nós temos 2 ciclos aqui. Então, aqui começa um ciclo, ele termina aqui, e depois outro ciclo aqui. E ao longo das colunas, nós temos 5 ciclos de cosseno. Então, essa figura aqui. E aí nós podemos calcular, então, a transformada de Fourier desse array Z. Vai ser o FFT2 de Z. E aí nós temos também que gerar as frequências, FFT frec, N e 1. Ou seja, nós temos ou melhor, nós temos N pontos no nosso sinal, e a gente vai supor que a amostragem é 1 aqui, só para poder visualizar os valores. Ou melhor, a nossa amostragem aqui, o nosso eixo X é justamente 1, né? A nossa amostragem é 1, o nosso roll, que é o que está variando aqui, está indo de 1 em 1 mesmo. Então, aqui nós estamos assumindo que a taxa de amostragem é 1, certo? Porque o roll está variando de 1 em 1. Então, esse é o nosso intervalo de amostragem ou taxa de amostragem, porque é 1, então não faz diferença. Né? E também, eu tenho o número de linhas é o mesmo que o número de colunas. Então, basta eu calcular um vetor de frequências, eu já tenho quais as frequências nas linhas e nas colunas. Então, eu calculo as frequências. E aí eu calculo o f de z, eu vou lá e corrijo ele para ter a origem no centro do array. Então eu uso o FFT shift para fazer com que a frequência fique no centro do array. E aí eu tenho que também fazer o shift nas minhas frequências, né? Então eu vou definir uns frecs aqui. E aí, uma questão de visualização,
Se eu usar o IM-show aqui, eu posso usar o IM-show também no valor absoluto de f de z, né? Só que aí eu vou ter como se fosse uma imagem. Uma imagem, o eixo que o Matplotlib mostra é sempre de 0 até o número de linhas, número de colunas. Mas eu quero fazer outra coisa, eu quero mostrar o meu sinal e o nome dos eixos aqui eu quero ter as frequências mesmo. Eu quero ter lá a frequência 0, 0.1, 0.2, assim por diante. Ou seja, eu não quero mostrar como uma imagem realmente esse resultado. Para isso, o Matplotlib tem uma função que chama pColorMesh. Para essa função eu tenho que passar qual o eixo x, o eixo y e os valores mesmo de intensidade. E eu também tenho que passar o mapa de cores aqui. Então eu passo o eixo x e y, os valores de intensidade, que é o valor absoluto, e o mapa de cores. Faltou o igual aqui. Com isso, eu tenho a minha transformada de Fourier e o meu sinal aqui, eu tenho só 4 pontos. Lembrando que eu tenho assimetria aqui em relação à origem, então a parte negativa eu posso desconsiderar. Então esses 2 pontos aqui na esquerda e embaixo eu posso desconsiderar. O que eu tenho então? A gente pode até tentar dar um zoom aqui. Eu vou usar o plt.xlim de mais ou menos menos 0.1 até 0.1 e o ylim também, mais ou menos nesse intervalo, ou seja, eu vou só mostrar o intervalo que vai de menos 1 a 1 nos dois eixos, para realmente focar só ali, né? Então, o que a gente tem aqui são os picos da minha transformada nos pontos mais relevantes do meu sinal, né? E aqui, bom, e aí nós temos então um zoom naquela região. E aí nós vemos que ao longo das linhas, então, que é a direção vertical aqui, nós temos um pico nesse valor aqui, que é um pouco abaixo aqui de 0.025, acho que seria mais ou menos 0.02. E um outro pico aqui ao longo das colunas, mais ou menos em 0.035, alguma coisa do tipo. Esses valores são então as frequências em cada direção do meu sinal original. Eu tinha a frequência 2 sobre n e a frequência 5 sobre n. A gente pode até ver aqui então, print 2 sobre n. Eu não preciso do ponto flutuante ali, porque o Python já vai transformar. Então a minha frequência 2 sobre n, que é a frequência ao longo das linhas, que é uma frequência mais baixa, né? Ela tem esse valor 0.0133, por exemplo. Então, na verdade, é isso, esse valor aqui, não é próximo de 0.02, é 0.0133, seria esse valor. E o outro valor é 0.03, 0.033, né, que é mais ou menos aqui. Ou seja, uma frequência mais baixa ao longo das linhas e eu tenho um valor de frequência mais alto ao longo das colunas, que é porque o meu sinal varia mais rápido realmente ao longo das colunas, né? Bom, ok, então isso é um sinal artificial. A gente pode agora verificar a transformada de Fourier de imagens reais mesmo. Para fazer isso, primeiro nós vamos fazer uma funçãozinha aqui para não ficar repetindo várias vezes a mesma coisa. Então nós vamos fazer uma função que vai calcular a transformada de Fourier e vai plotar os valores. Então essa função vai receber uma imagem, ela vai verificar quantas linhas e quantas colunas tem na imagem. E aí nós vamos calcular a transformada de Fourier da imagem, FFT2 da imagem. Nós vamos gerar as frequências para as linhas, FFTFrec, do meu NumRows. Então,
nós vamos assumir que a taxa de amostragem é 1, porque por padrão essa função FFTFREC, se eu não passar o segundo argumento, ele vai assumir que é 1 a taxa ou intervalo de amostragem, né? O número de valores é num rows mesmo. E aí nós temos também o FREC-C, que vai ser FFTFREC de non-calls. E aí nós vamos corrigir os nossos valores usando o FFT Shift. Então nós vamos fazer o shift da imagem e aí a gente tem que fazer também o shift das frequências, FREC-R, e o shift nas colunas. E aí essa função, como a gente falou ali, vai calcular o Fourier, a transformada de Fourier, e vai plotar. Então nós geramos uma função aqui, nós geramos uma figura de tamanho 8 por 8, por exemplo, e nós vamos usar a função pColorMesh, plotando as frequências nas colunas, que o primeiro valor é o eixo X do gráfico, então a frequência ao longo das colunas, as frequências ao longo das linhas, e nós vamos já aplicar o log aqui do valor absoluto da nossa transformada da imagem. O log é porque se nós não aplicarmos o log, como a gente já viu em alguns outros casos, mas para a imagem é ainda mais verdadeiro, se eu fosse plotar sem o log, eu teria basicamente um valor no centro do array e mais nada. Então tem que aplicar o log para realmente conseguir ver alguma coisa, né? E usando o CMap, né, mapa de cores de nível de cinza. E essa função não retorna nada, né? Ela só plota o resultado. Então, para começar aqui, vamos ler uma imagem. A gente vai ler essa imagem tiles1, tiles1.tif. Vamos aqui vou criar uma figura com um tamanho também igual ao da transformada de Fourier, então vai ser uma figura, e aí eu vou dar o IMShow dessa minha imagem, CMap igual a gray. Então a minha imagem são esses quadradinhos aqui. E aí eu posso chamar minha função para minha imagem. E eu vou ter então a imagem original, que são esses retângulos, né, não quadrados. E eu tenho a transformada de Fourier dessa imagem. Dá para ver que a maioria dos valores aqui são bem ruidosos, mas eu tenho um certo padrão aqui na vertical e na horizontal, indicando que há uma periodicidade vertical e horizontal na minha imagem, né? Que são realmente esses quadradinhos ao longo ou melhor, retângulos ao longo das linhas e das colunas, né? Eles são verticais ou horizontais. E aí nós vamos fazer a mesma coisa aqui, só que agora para uma outra imagem de tiles 2. Então vamos fazer a mesma coisa. E nós temos essa imagem. E a transformada de Fourier agora ela é um pouco mais suave, né? Provavelmente porque a periodicidade dessa imagem já não é mais tão clara do que essa imagem aqui. Essa imagem realmente nós temos essas linhas que elas definem esses retângulos que têm larguras bem iguais, né? Então esse retângulo tem a mesma largura que qualquer retângulo aqui. Então tem uma periodicidade bem clara. Já essa imagem, a periodicidade, como tem esse esquecimento aqui entre os tijolos, né? Então já não é uma coisa tão clara, ficou uma coisa mais suave, né? E aí nós podemos fazer a mesma coisa para uma outra imagem, tiles 3. Essa imagem ela tem esses retângulos na diagonal. E aí a gente vê que a transformada de Fourier realmente indica isso. Eu tenho valores altos aqui na diagonal, indicando que há uma certa periodicidade na direção diagonal na minha imagem. E um último exemplo, para não perder o costume, né? Nós vamos aplicar também a transformada de Fourier para o cameraman. Então nós vamos ler a imagem, aplicar a transformada. Nós podemos plotar a imagem para relembrar como ela é, né? Então ela é a imagem do cameraman aqui e a transformada de Fourier é essa imagem que, como eu já disse, não é tão fácil interpretar a transformada de Fourier de uma imagem, mas nós podemos ver que existe algum relacionamento com algumas retas bem notáveis na imagem, né? Então, por exemplo, esse tripé, ele define uma certa variação nessa direção aqui, que está o meu mouse, né? Então,
eu vou ter uma variação nessa direção de cores, eu vou ter uma cor clara, cor escura e cor clara. E é nessa direção que tem essa nossa transformada, alguns valores altos na nossa transformada, né? Mas não é tão simples interpretar, né? Provavelmente esse cara aqui tem a ver com a alça aqui da câmera, mas não é tão relevante muitas vezes interpretar essa transformada. É mais relevante saber que nós podemos manipular os valores dessa imagem para processar e filtrar a imagem original. E só como um exemplo bem rápido aqui do porquê que a gente precisa do log quando visualiza a magnitude da transformada de Fourier, eu vou eliminar o log da função aqui e vou executar de novo a transformada para o cameraman. E a gente vê que sem o log, a nossa transformada é basicamente um ponto na origem. Como eu já mencionei, a origem, o valor da transformada de Fourier na origem, ela é a soma dos valores na imagem. Vou dar uma soma de todos os pixels aqui, então ela é um valor muito alto. E aí eu não consigo visualizar mais nada no restante da imagem, é como se fosse só um ponto. Por isso que eu preciso realmente do log para conseguir visualizar os valores da transformada.